A política do Corinthians está em ebulição. Augusto Melo tomou posse como presidente do clube há apenas 4 meses, mas já tem gente pensando na sucessão dele em 2026. São vários focos de tensão, de polêmica, alguns rachas, e uma peça central nesse tabuleiro da política do Parque São Jorge é o diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão. Primeiro de tudo, é importante a gente explicar que por estar no cargo mais cobiçado da gestão, o cargo mais visado também, o Rubão acaba sendo um alvo, não só de opositores políticos, mas de gente que vê nele um possível sucessor do Augusto Melo. Costuma ser assim, inclusive no Corinthians. A gente, inclusive, pode lembrar que outros presidentes foram diretores de futebol antes de serem eleitos. Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves. É o cargo principal, é o cargo que dá mais visibilidade. Se o time vai bem em campo, consequentemente o diretor ganha cacife para concorrer na próxima eleição. E a partir disso, já tem muita gente nos bastidores fazendo críticas, minando um pouco o trabalho do Rubão. Em paralelo a isso, o diretor entrou em atrito com o presidente Augusto Melo. E existem diferentes versões para esse atrito. Algumas fontes ouvidas pela nossa reportagem do GE dizem que o Augusto não gostou da forma que o Rubão conduziu algumas negociações, como por exemplo o caso do Mateuzinho, que veio treinar no Corinthians sem ter o contrato assinado, apareceu até num treinamento aberto e depois teve que voltar para o Flamengo. Ficou toda uma celeuma. Também tivemos o caso do Rojas, o caso do Lucas Veríssimo e aquela emblemática frase do Rubão de que tinha acabado a farra de Palmeiras e Flamengo. Já de outro lado, tem muita gente que diz que não é bem assim, que o motivo do desentendimento entre o Rubão e o presidente Augusto Melo foi o fato do Rubão ter procurado o presidente para pedir esclarecimentos do contrato da Vaidbet, contrato de patrocínio master do Corinthians, e que o Augusto não gostou de ser confrontado. A partir disso ele teria se afastado do diretor de futebol. O que a gente pode falar com certeza é que a relação está estremecida, as partes estão um pouco mais distantes, embora o Rubão negue qualquer racha. Numa entrevista exclusiva que ele deu pra gente aqui no GE, ele admitiu que tem discordâncias com o presidente, mas falou que eles ainda se falam, se encontram, que não tem nenhuma crise. Esse é um foco de tensão. Mas tem um outro que também envolve o Rubão, que foi a criação de diversas comissões no Conselho Deliberativo do Corinthians. Ao tomar posse, o presidente Romeu Tuma Júnior criou diversas comissões de finanças, de marketing, futebol, reforma estatutária, comissão das mulheres. E na visão do Rubão e de outras pessoas também da diretoria do Corinthians, essa é uma forma do Tuma pressionar, do Tuma criar um poder paralelo, do Tuma ir minando a autonomia do Augusto Melo com essas comissões. Porque essas comissões têm um poder de fiscalizar, de controlar contratos, seriam um filtro, né? E até uma forma de investigar, de passar um pente fino, de ficar ali em cima das diretorias. E nessa entrevista que deu pra gente, o Rubão detonou essa medida do presidente Romeu Tuma Júnior, falando que ele está tentando criar um governo paralelo e que isso não vai ser admitido, que isso é inaceitável, que a gestão Augusto Melo foi eleita nas urnas pelos sócios do Corinthians, não por conselheiros, e que qualquer poder paralelo não será aceito. A declaração do Rubão tem muito a ver com o fato de, na comissão de futebol que foi criada, estar um conselheiro chamado Fran Papaiordani. O Fran é um nome muito conhecido na política do Corinthians já de tempos, conselheiro vitalício, e é apontado nos bastidores do Parque São Jorge como um possível substituto do Rubão, caso ele deixe a diretoria. Em meio a tudo isso, o Rubão está tentando se articular politicamente, buscar novos aliados. Um dos aliados que ele tem é o Movimento Corinthians Grande, Chapa 82, que no passado já disputou eleições à presidência do Corinthians, teve como candidatos o Felipe Isabella, também Mário Gobi, ambos derrotados, e que é uma espécie de centrão no Corinthians.
O Movimento Corinthians Grande já esteve, ainda numa época que tinha outro nome, né, já esteve nas gestões da Renovação e Transparência, do grupo político do André Sanches, saiu da gestão e passou a ser oposição. No primeiro momento teve candidaturas próprias e agora decidiu prestar apoio ao Augusto Melo. Como foi uma das primeiras chapas a prestar esse apoio público ao Augusto Melo e ajudou a puxar outros apoios, o Movimento Corinthians Grande foi agraciado na diretoria do Corinthians com cargos muito importantes. Então tem uma vice-presidência ocupada pelo Armando Mendonça, tem a diretoria financeira em que está o Rosala Santoro e também o diretor adjunto de futebol, Fernando Alba. Porém, embora tenha dado cargos ao Movimento Corinthians Grande, o Augusto Melo não é muito próximo dessa turma. Ele tem um núcleo duro ali no Parque São Jorge, que é formado por antigos aliados dele, pessoas de muita confiança do Augusto, que estão com ele desde os tempos em que ele trabalhava na base do Corinthians, depois trabalhou no União Barbarense com algumas dessas pessoas, e é com eles que o Augusto se aconselha, que ele toma decisões importantes. Então a gente pode falar que tem pelo menos